Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar das importações de soja pela China que cresceram mais de 40%. Vamos falar também do aumento da produção de grãos no bloco Cone Sul. Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, ele vai falar do mercado do boi gordo. Você vai ver que a produção e o consumo de café no mundo são estimados a se manterem relativamente estáveis. Vamos comentar sobre o Porto de Paranaguá, que não para de crescer. Jaine Costa, analista da Scott, ela vai falar sobre o mercado de reposição. E eu vou conversar com Gilson Brito Júnior. Ele é diretor da Agro Solutions, que vai comentar sobre uma modalidade de negócio onde o produtor tem tudo que precisa para fazer o seu negócio render bons frutos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre as importações de soja pela China que cresceram mais de 40%. A China importou 10,5 milhões de toneladas de soja em dezembro, de acordo com os dados preliminares que foram publicados pela Administração Geral da Alfândega da China. Esse volume ele representa uma alta de quase 43% em relação ao mês anterior. Em termos de valores, as importações de soja no mês passado totalizaram 6,9 bilhões de dólares. De janeiro a dezembro, as importações da oleaginosa somaram 91 milhões de toneladas, uma queda de 5,6% ante igual período do ano anterior. Segundo o governo chinês, da Administração Geral de Alfândegas da China, o país asiático importou 915 mil toneladas de óleos vegetais comestíveis em dezembro, uma baixa de quase 20% na comparação com novembro, quando comprou 1.139.000 toneladas do produto. Em termos de valores, as compras somaram 1 bilhão e 100 milhões de dólares. E de janeiro a dezembro foram comprados 6,4 milhões de toneladas, quase 38% a menos do que um ano atrás. As importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 703 mil toneladas em dezembro, aumento de 5,6% ante novembro. Em valores, as importações no mês passado somaram 2,8 bi. A China importou 676 mil toneladas de fertilizantes em dezembro, agora passado, aumento de 0,15% na comparação com novembro, segundo a Administração Geral da Alfândega da China. Essas importações totalizaram quase 400 milhões de dólares. Entre janeiro e dezembro, as importações totalizaram 8,9 milhões de toneladas, uma queda de quase 2% ante igual período do ano passado. E agora você vai ficar com o comentário de Pedro Gonçalves, analista da Scott Consultoria, que vai falar sobre o mercado do boi. Confira. Olá pessoal, olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, eu sou engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado aqui na Scott Consultoria. Estou aqui para falar para vocês do fechamento da semana, né, do mercado do boi gordo, o que a gente viu acontecendo ao longo dessa semana, nossa expectativa para esse próximo período. Você pecuarista aí que acompanha as nossas informações, ficar bastante atento aí, que essa próxima semana pode ser um ponto bastante importante para esse começo de ano na produção pecuária, né? Essa semana a gente viu, utilizando aí a Praça Pecuária de São Paulo como referência, uma queda de R$10 por arroba no acumulado. Tive uma queda de R$4 por arroba ontem. E por que isso está acontecendo, né? A gente vê a indústria frigorífica com dificuldades do escoamento, né, da carne ali nos seus estoques. Algumas indústrias aí relatando até uma semana de estoque com dificuldade para sair. Então, o material, né, a carne ali, a matéria-prima, ficando ali um pouco com dificuldade, um sinal de atenção para a unidade frigorífica. Isso acontece muito, né? Começo do ano, normalmente sempre é um pouco mais calmo nessa relação de consumo de carne, mas esse ano parece que deu uma fugida ali na
na situação, a gente vê uma dificuldade bastante forte em relação a esse escoamento. E isso traz uma situação bastante confortável em relação às compras para a unidade frigorífica. O alerta em relação ao escoamento, porém um conforto em relação aí às compras de bovinos terminados. Isso faz com que eles acabem pressionando o preço, né, jogando a situação para baixo, até porque as escalas estão bastante confortáveis. Nós vemos aí algumas unidades frigoríficas em contratos a termo, chegando aí escalas fechando fevereiro praticamente, começo de março também. Então, o pecuarista tem que tomar bastante atenção nesse momento, porque é o momento de uma situação de queda da arroba do boi gordo. A gente veio para o mercado interno, a indústria frigorífica que atende apenas o mercado interno, colocando aí o preço na arroba do boi gordo de R$ 270 por arroba, segundo o levantamento da Scott Consultoria. E já os bovinos de exportação, aquela diferença de ágio já não é mais tão grande. A gente vê até algumas indústrias pagando a mesma coisa para o bovino mercado interno, bovino mercado de exportação, o chamado boi China, né? E algumas unidades pagando aí R$ 275 por arroba para esse chamado boi China. Alguns negócios acima também são reportados, no máximo ali chegando a R$ 280 por arroba, mas a situação é totalmente diferente do que a gente viu para o começo do ano passado. Também, algumas unidades que fazem essa exportação, né, ou compram os bovinos de até 30 meses, né, com 4 dentes ali, pagando 270, quando eles pegam para mercado interno, eles já colocam um preço bastante abaixo, colocam aí R$ 30 por arroba a menos, que é para não pegar bovino eirado mesmo. Então, negociações no mercado interno, esse bovino aí que tem mais de 30 meses, né, já tem uma dificuldade um pouco maior dentro do mercado. A gente vê uma situação que o boi China trouxe uma melhoria, né, para a situação pecuária brasileira. A gente vê todo mundo correndo atrás, querendo produzir ali o bovino de até 30 meses. E agora, pegando para a situação aí que a gente espera para essa próxima semana, pecuarista, bastante atenção, porque essa pressão de baixa deve seguir. A gente já vê para a próxima semana algumas unidades frigoríficas apontando aí uma queda mais forte ainda na arroba do boi gordo. Então, cabe pecuarista tomar bastante cuidado nesse momento, para esse começo de ano não ser um começo de ano bastante turbulento. Então, cabe atenção para todos, expectativa que as próximas semanas tragam um derretimento aí nas cotações da arroba do boi gordo. O que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todos e bons negócios. E agora eu vou comentar sobre o aumento da produção no bloco Cone Sul. Nos últimos 10 anos, Brasil, Argentina e Chile, integrantes do Cone Sul, registraram um aumento de 56% na produção agrícola, frente a 29% da média global, reforçando o processo de desenvolvimento e alavancagem da economia dos investimentos. Pensando na importância desse setor econômico para os 3 países sul-americanos, a empresa EI acaba de lançar o estudo Top 10 Riscos e Oportunidades para o Agro, que contou com a avaliação de executivos de empresas desses 3 países, sendo 59% desses com cargos C-level. No Brasil, com mais de 2 trilhões de reais gerados, o agro corresponde a 28% do PIB, respondendo aí por 20,3% dos postos de trabalho, pelo menos é o que indica o CPEA, que é da USP, Universidade de São Paulo. Apesar disso, como qualquer setor, a prática do agronegócio tem seus riscos e a pesquisa buscou se aprofundar e elencar os maiores perigos ao agro atualmente. Além das variações das temperaturas em si, a maior ocorrência de eventos extremos, como fortes geadas, variações de temperatura fora de época e chuvas de alto volume, também são problemas, já que o aumento da imprevisibilidade climática impacta não apenas a produtividade do campo, como também investimentos e movimentos financeiros que empresas, bancos e demais entidades fazem, como a concessão de crédito rural. E de acordo com a pesquisa realizada pela EI Decarbonization Framework, 47% dos investidores reconsiderariam o investimento com base nos riscos climáticos. E agora vamos falar um pouquinho do consumo de café.
A previsão total da produção de consumo de café no mundo são estimados a se manter relativamente estáveis. O período de previsão são para 12 meses seguidos, especificamente de outubro do ano passado a setembro deste ano. E dentro desse contexto mundial da cafeicultura, a estimativa prévia da produção total para o período em referência foi calculada em torno de 167 milhões de sacas de 60 quilos. Esse volume físico ele vai representar um ligeiro decréscimo de 2%, caso seja confirmado, se comparado com 170,8 milhões de sacas colhidas no período de outubro de 2021 a setembro de 2022. Em contrapartida, o consumo mundial de café deverá atingir o equivalente a 170 milhões de sacas de 60 quilos, desempenho que vai representar um ligeiro crescimento de 3,3% na mesma base comparativa anterior. Haja vista que o período anterior teve um consumo global de quase 165 milhões de sacas. Dessa forma, o consumo mundial de café, caso tal dado se confirme, deverá suplantar o volume total da produção em aproximadamente 3 milhões de sacas, de outubro do ano passado a setembro deste ano. E agora vamos falar da ABPA. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, ela informa que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 102 mil toneladas agora no mês de dezembro, volume 14,6% superior ao registrado no 12º mês de 2021, com quase 90 mil toneladas. Em receita, a alta chegou a 32,5%, com 253 milhões de dólares no mês de dezembro do ano passado, contra 191 milhões de dólares em 2021. Com o desempenho registrado em dezembro, as exportações totais de 2022 alcançaram 1.120.000 toneladas, volume 1,4% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, com 1.137.000 toneladas. A receita total gerada no ano passado chegou a 2 bilhões e 500 milhões de dólares, um resultado 2,6% menor que o registrado em 2021, com 2 bi e 600 milhões de dólares. No levantamento por países, a China é o principal destino, importou 53.500 toneladas em dezembro, um volume 79% maior que o registrado no mesmo período de 2021, com 29.800 toneladas, e outros destaques foram o Chile, que comprou 5.800 toneladas, um crescimento de 68%. O Uruguai comprou 4.400 toneladas, 3,8% de crescimento. E o país africano Angola com 3.600 toneladas, um crescimento de 84%. E agora vamos comentar um pouquinho sobre o Porto de Paranaguá, que não para de crescer. Os operadores dos terminais do Porto de Paranaguá esperam exportar 40% mais granéis sólidos vegetais no primeiro trimestre deste ano, ante igual período do ano passado, com embarques de produtos como soja, farelo de soja, milho, trigo, açúcar, somando aí por volta de 7 milhões de toneladas. E segundo o comunicado da própria administradora portuária, somente de soja em grão, a expectativa é que sejam embarcadas quase 3,4 milhões de toneladas que vão sair lá de Paranaguá, agora nesse trimestre, contra 3,3 milhões em um ano antes, devido a um esperado aumento na colheita da safra 22-23. Pelo menos é o que está apontando os números lá do Porto de Paranaguá. Para as demais commodities, são esperadas para o trimestre vendas externas de 1,6 milhões de toneladas de milho, 1,2 milhão de toneladas de soja e 670 mil toneladas de açúcar e 46.500 toneladas de trigo.
No ano passado, de janeiro a março, foram exportadas 514 mil toneladas de milho, 1.343 toneladas de farelo de soja, 424 mil toneladas de açúcar e 32.800 toneladas de trigo. E depois do intervalo nós vamos falar do mercado de reposição e eu vou conversar com Gilson Brito Júnior, que é o diretor da Agro Solutions e que vai falar sobre uma modalidade de negócios onde o produtor tem tudo que precisa para fazer o seu negócio render bons frutos. O programa Agronegócio volta depois do intervalo. Auxílio doença, pensão alimentícia, aposentadoria, já sabe, né? Sexta-feira é dia de quê? De INSS aqui no Jornal do Meio-Dia. Participe com a gente, mande o seu vídeo agora no 985-19-7000. Qual é a sua dúvida? O Gilson vai responder ao vivo no JMD desta sexta-feira. Vem com a gente! A Rádio das Grandes Promoções começa o ano renovando a sua casa com a promoção Caminhão de Prêmios 99,5 que vai sortear de uma só vez Smart TV LED, geladeira 245 litros, fogão com acendimento automático, guarda-roupas 6 portas, sofá 5 lugares, cama box casal, lavadora de roupas, micro-ondas e mini system. Fique ligado na melhor rádio e saiba como concorrer a todos esses prêmios. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM. Mais uma da rádio que é primeiro lugar em audiência. 99,5. Futebol é amor, paixão, emoção, garra, movimento, sonho, união, trabalho, dedicação, irrigação, amador, profissional, society, jardim, gramado. Do início. Não. Precisou? É Safra. Canal TV Agro. Apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas. Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. Sintonize boa música, alegria e informação em diferentes regiões de Goiás. Rede Serra Dourada. 12 emissoras formando a maior rede de rádios do estado, comunicando para mais de 50 municípios. Rede Serra Dourada. É bom ouvir. Do que tem medo, dona patroa? Do que você está falando, Sabino? Eu sei muito bem porque levou o José Miguel da fazenda ainda pequeno. E sei também porque quer levá-lo outra vez. Para ninguém ficar sabendo do seu passado. Para ninguém descobrir a verdade. Não percebe que pode até perder seu emprego? Mas não se preocupe que não vou falar para ninguém o que eu sei. A senhora sabe perfeitamente por que fico de boca fechada. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação. 3928-4020. Eu estou de volta e agora eu vou conversar com Gilson Brito Júnior. O Gilson ele é o diretor da Agro Solutions e nós vamos falar sobre uma modalidade de negócios onde o produtor, vamos dizer assim, de maneira geral, ele tem tudo que precisa para fazer o seu negócio render bons frutos. Gilson Brito Júnior, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza absoluta que esse tema que nós vamos falar aqui é um tema que interessa muito a você que está nos acompanhando. Tudo bem? Bom dia, Toninho. Satisfação estar aqui, mais uma vez aqui com sua audiência, para a gente trocar ideias aqui de assuntos relevantes para todo mundo, né?
Ô Gilson, eu venho comentando há muito tempo o seguinte, é muito comum, de maneira geral, a gente falar, não, você tem que ter gestão, você tem que produzir mais, você tem que investir mais. Tá, agora vamos entender a realidade do produtor. Ele está apto a isso? Por exemplo, ele tem estrutura para crescer? Ele tem estrutura para fazer aquilo que o mercado está exigindo dele? Toninho, vamos falar a verdade hoje no que se refere ao que se passa no segmento do agro. Nós temos batido recorde em cima de recorde de produtividade, de volume de produção, de preços de venda no mercado internacional. E eu fico pensando o seguinte, alguma coisa deve estar errada porque os produtores não estão conseguindo absorver parte desse benefício. Nós estamos vendo o preço da carne no mercado internacional batendo recorde. Embarque da carne no mercado internacional batendo recorde. Publicação de lucro dos frigoríficos de grande porte, também batendo recorde. Porto de Paranaguá, Santos exportando como nunca exportou. Exatamente. Não vejo prejuízo nas tradings. Não. Olho para o varejo de carne de grande porte, também não estou vendo prejuízo. Não tem. Então, o que eu fico pensando é, quando você me provoca, será que o produto está pronto? E eu vou dizer não. Porque se essa receita e essa riqueza que está sendo gerada não está sendo bem distribuída, eu não estou preparado para absorver isso. E aí eu começo a me perguntar o seguinte, hoje nós temos uma sobrevalorização de ativo de terra, que já nos exige a cuidar muito mais do que a gente tem de operação em cima da terra. Nós temos um aumento expressivo de custo de insumo. Nós temos uma pressão permanente por aumento de tecnificação. Ou seja, uma operação mais tecnificada exige mais recursos. Recursos. Um dos recursos é dinheiro. O outro recurso é conhecimento. Sim. Agora eu pergunto, as famílias estão com suas propriedades sendo divididas, porque essa é uma reforma agrária normal, hereditária. Morre um proprietário que tem 1.000 hectares e tem 5 filhos, e eu perco uma propriedade de 1.000 hectares e ganho 5 propriedades de 200 hectares, não necessariamente com gestores ou sucessores, com certeza com herdeiros. Mas aquela terra tem que render do mesmo jeito. Então, eu vou responder, na minha opinião, não está. Você sabe de quanto a gente trabalha nesse setor, em todas as instâncias, tentando conscientizar o produtor da importância de se qualificar, de se capacitar e se postar de uma maneira diferente, porque senão não vai conseguir sobreviver. A conta não fecha. Não. A conta não está fechando. Pelo menos então, para o produtor, não. Então tem alguma coisa que está errada nesse meio aí. Ou ele está trabalhando muito e está esquecendo de ganhar dinheiro, ou ele está trabalhando, está tudo errado o que ele está fazendo, ou está faltando uma orientação nesse meio. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos juntar aqui e vamos pegar lá. Beleza, você usou duas palavras aí muito importantes, que é orientação e vamos juntar para fazer algo. Vamos juntar. Eu cheguei de São Paulo agora há pouco, Toninho, e passei uma semana visitando operadores do mercado de carne. E não vi esse desânimo que eu vejo junto aos pecuaristas, que é o nosso público que a gente frequenta com mais intensidade. O que, mais uma vez, me mostra que tem uma distribuição errada desses valores que estão sendo absorvidos aí pelo mercado. E quando a gente fala de se reunir, eu vou dizer o seguinte, hoje quando a gente fala entre o pecuarista e o frigorífico, quem está como protagonista? O frigorífico. Se eu não me engano, eu vi uma matéria aqui, uma informação aqui no seu programa, dizendo, por exemplo, sobre boi China. Vamos falar a verdade. O boi China hoje é uma estratégia de preço excludente. Porque a maioria absoluta dos pecuaristas não consegue terminar um boi 4 dentes, 30 meses, com o rendimento de carcaça que é exigido para conseguir. A maioria não sabe fazer isso, não. E, na realidade, nós não estamos tendo uma bonificação por ter esse produto. Nós estamos tendo uma punição em cima de quem não tem esse produto. Mas, Gilson, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que o mais errado nisso tudo é o produtor. Sabe por quê? Eu acho que nós estamos perdendo o jogo em treino. Porque não adianta você ficar do seu lado, eu ficar do meu, eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito, o outro faz do jeito dele. E o frigorífico não, o frigorífico se organizou. E o pecuarista não se organizou. Concordo 100% com você. E aí, Gilson, eu vou ficar à mercê do mercado. Eu não posso entrar no mar com um barquinho. Ele vai até certo ponto. A hora que der uma marolinha maior lá, esse barco vira. Vamos lá. Eu já tive aqui algumas vezes a convite seu para a gente falar dos projetos. E essa questão de se preparar e se organizar, se a gente não se organizar e andar em grupo, nós não vamos conseguir chegar lá. E uma outra coisa importante, nós temos que entender mais do nosso negócio, como é que é feita a composição da cadeia de valor. Sim, claro. Quanto tem que ficar em cada uma dessas etapas e mudar o modelo de negócio, Toninho.
Nós estamos há 100 anos rodando a pecuária do mesmo jeito. Eu falei outro dia para um grande pecuarista, imagina um cara grande, esse cara é muito grande. Eu falei para ele, olha, se não mudar a página do livro da pecuária, vai quebrar. Ele falou para mim, você está redondamente errado. Já estão quebrados, não vai quebrar, já estão quebrados. Então, eu vou complementar o que vocês estavam conversando sobre isso. Primeiro, nós estamos diante de um modelo que já está posto. Nós estamos diante de uma exigência de um produto que exige peso, exige rendimento de carcaça, Sim. exige uma cobertura mínima de gordura e um grau de maciez desse produto, que é o que vai comprovar que o consumidor vai dizer, esse produto me interessa. Segundo, nós precisamos ser competitivos em preço. Para ser competitivo, a gente precisa ser eficiente para produzir. Terceiro, não adianta a gente produzir com competência se a gente não conseguir comercializar com competência. Para comercializar com competência, nós temos que receber adequadamente pelo produto que nós estamos entregando. Tá, então, hoje eu estive nos últimos anos concentrado em aumentar os níveis de produtividade dentro das propriedades. O meu foco agora já está na outra ponta. Porque eu acho que isso já está bem aparelhado, nós temos excelentes profissionais e programas já desenvolvidos, metodologias, protocolos, para garantir um nível de produtividade e eficiência. Agora é o outro lado. Agora é o outro lado. Nós precisamos nos dedicar agora a um modelo de comercialização, um modelo de operação onde as negociações sejam feitas de maneira adequada e este valor capturado de mercado por esse aumento de qualidade e competitividade ou produtividade seja dividido mais igualmente entre os entes da cadeia. Quando o bicho está sozinho no mato, a onça pega ele facinho. Então, você entendeu, né? É preciso que a turma se junta, porque se juntar vai ser difícil para a onça pegar. Ela pode até pegar um ou dois, mas vai ser muito mais complicado. Ela vai ficar com medo de enfrentar o bando. Toninho, eu acho que hoje nós já sabemos o que precisa ser feito tecnicamente, nós já sabemos os resultados que podem ser alcançados, já temos testes feitos e comprovados. O que precisa agora é colocar em prática. Juntar... E fica o desafio aí que você lançou, juntar para fazer diferente. Bom, e para juntar e fazer diferente, o Gilson é o diretor da Agro Solutions, uma empresa daqui de Goiânia, que está atuando em nível nacional e que veio exatamente para juntar. É isso aí. Se você tiver interesse, procura a Agro Solutions, entra lá, bate um papo com a turma, lá você vai encontrar tudo, você não vai gastar nada lá. Chega lá, bate um papo, conversa, mostra a sua realidade, que eles têm, com certeza absoluta, a solução para esses problemas. Gilson, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, sucesso lá na Agro Solutions. Muito obrigado, sempre às ordens, Toninho. E aqui estão as portas sempre abertas para quando precisar, ok? Obrigado mais uma vez e continuemos juntos. Se Deus quiser. Um grande abraço e muito obrigado, Gilson. Outro. E eu termino o programa de hoje com a seguinte frase. Se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. O jornalismo a serviço da comunidade em todos os momentos. Hoje, às 11h30, no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.